Hoje nós queremos iniciar uma série de estudos sobre vivendo e anunciando o Evangelho com integridade em uma sociedade desintegrada. E eu quero começar citando o texto de Romanos 12, 2. No momento próprio, eu tecerei alguns comentários sobre ele. Neste texto de Romanos 12, 2, Paulo diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em seguida, eu destaco uma frase do Donald Carson, um teólogo conhecido, erudito de nosso século. A dura realidade é que a maioria das pessoas, incluindo a maioria das que fazem parte de nossas igrejas, são tão modeladas pela cultura popular que nenhum pregador ponderado pode se permitir ignorar o impacto da cultura popular. A maioria das propagandas estimula o nosso pecado da cobiça. Esse é o ar que respiramos. Essa é a nossa cultura. Agora, digo eu a título de introdução. A nossa percepção da realidade, ela está quase que de modo imperceptível associada às estruturas de pensamento que envolvem inúmeros elementos, desde os mais obviamente sensoriais, passando por questões de gênero, lugar, tempo, formação, prioridades, até chegar à cultura na qual estamos inseridos. E nós não podemos ignorar isto. Eu não estou aqui emitindo, no primeiro momento, nenhum juízo de valor, mas o fato de que as estruturas de pensamento essa estrutura, ela determina uma forma de apreensão do fato. Ele se mostra a nós já de forma diferente pela nossa estrutura. A questão sensorial, se nós estamos, eu já tratei disso em outro vídeo, se eu estou com problemas de um resfriado, uma gripe, isso altera o meu paladar, altera a minha maneira de sentir o clima, a miopia altera a minha visão, o problema de audição também, obviamente, dificulta a minha compreensão do que me é dito. Eu já tratei disso com mais detalhes. Mas então, há os problemas sensoriais que passam pela questão de gênero. Homem e mulher tende a ver aspectos da realidade diferentemente, até pelo fato de ser homem e ser mulher. Eles têm visões diferentes, porque é uma estrutura por trás, até mesmo biológica, de como enxergam a vida. Isso não quer dizer que vai ser determinante em todos os momentos, que o homem não pode chegar à verdade ou a mulher não pode chegar à verdade. Não é isso. Eu estou falando de que a forma como nós organizamos as nossas estruturas de pensamento tem a ver também com o aspecto gênero. Isso envolve também o lugar onde nós vivemos, o tempo em que nós vivemos, a formação que temos, as nossas prioridades, até chegar à cultura. Então, há inúmeros elementos que vão facilitar e vão dificultar a nossa compreensão. Por isso que nós aprendemos até empiricamente que a visão de um outro pode nos ajudar a compreender melhor, porque ele tem um outro ângulo, tem uma outra percepção, e isso pode nos dar uma visão mais ampla, até mesmo para confirmar aquilo que nós achamos melhor e que nos parece melhor. Bom, dito isso, nós podemos continuar. O fato é que, queiramos ou não, gostemos ou não, nós temos as nossas matrizes que conferem determinado sentido à realidade por ela ser percebida como tal. Então, aquilo no que acreditamos, de certa forma, determina a construção de nossa identidade. Isto é válido dentro de uma perspectiva cultural, ou seja, os indivíduos de uma cultura tendem a olhar a realidade a partir de uma ótica, ou dentro de um prisma, como também tem um valor individual. Cada época ela é caracterizada por determinadas crenças, as quais refletem os valores que moldam e reforçam a visão de mundo. Eu já tratei sobre isso de forma escrita, mais amplamente num livro meu sobre raízes da teologia e também na introdução
a cosmovisão reformada. Esse é um assunto recorrente, porque eu tenho que partir do princípio de que vocês não viram todos os vídeos. Então eu tenho sempre que elaborar a partir dessa compreensão, e aquilo que eu julgo essencial para aquele assunto, eu retomo, ainda que com detalhes diferentes, de forma mais complexa num, menos complexa no outro, como estamos fazendo aqui agora. Voltando ao nosso estudo, observamos que todos temos a nossa filosofia de vida adequada ou não. E essa filosofia é que nós chamamos de cosmovisão. E esta cosmovisão é que nos permite ser como somos, fornecendo elementos de padronização para a nossa cultura. Francis Schaeffer, o grande filósofo cristão do século XX, ele está correto ao declarar que as ideias nunca são neutras ou abstratas. Elas têm consequências na maneira como vivemos e agimos em nossa vida pessoal e na cultura como um todo. Por isso que cosmovisão é algo inescapável do ser humano. Todos nós temos a nossa cosmovisão mais solidificada ou não, mais sofisticada ou não, mais conscientemente ou não, mas o fato é que nós temos essa estrutura de valores que nos permite ver a realidade como vemos. Então, isso é inescapável. Por sua vez, toda cosmovisão, consciente ou não, tem uma matriz ontológica. E qual seria a matriz ontológica? Seria o fato de que somos seres humanos, criados à imagem de Deus, limitados pela condição ontológica de criaturas e ainda mais limitados no campo espiritual pelo fato de sermos pecadores. E essa delimitação ontológica, ela traz consequências epistemológicas, porque se eu sou um ser limitado, se eu sou criatura e não criador, isso define, delimita, determina aspectos da minha epistemologia, de como eu percebo. E esta maneira como eu percebo, mais ou menos influenciado pelo pecado, inclusive, não podemos esquecer isso, o pecado não é algo acidental, o homem se tornou algo essencial após a queda. Então, essa compreensão, ela tem influência determinante em nossa conduta. Então, aqui nós temos uma questão ontológica, da nossa essência, a questão epistemológica, de como vemos e conhecemos, e a questão de como agimos, os nossos valores, ou seja, a nossa ética. O James Sire escreveu que todo mundo tem uma cosmovisão, quer saibamos ou não. Todos nós agimos a partir de um conjunto de suposições sobre o mundo que permanecem em grande parte escondidas nos recônditos inconscientes de nossa mente. Esta é a nossa cosmovisão privada. E eu termino esse vídeo por aqui para não nos alongarmos mais. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre percepção e sobre cosmovisão. Que Deus nos dê um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Amém.